Você acorda cedo, come orgânicos, bebe muita água, fica feliz com um bem alheio, medita, ora, para e respira. Alonga, levanta, caminha, faz uma coisa de cada vez, sabe dizer não, é otimista. Poupa, planeja, se arrisca? Não, nada disso. Poxa, vamos ver se você tem a ver com o tema de hoje. É claro que você tem a ver com o tema de hoje. Vamos falar de hábito de pessoas de sucesso. Quem são? O que comem? Onde vivem? E para isso, nosso quinto sabor do chá é a empresária, coach, palestrante e nossa colega de casa, Ariane Fonseca. A apresentadora do programa Temperando o Papo aqui na TV8. E eu já começo jogando pro Thiago. Me fala, mana, o que é sucesso pra você? Você pode perceber que as pessoas que são tidas como, assim, aí falando, olhando de fora, né, que são tidas como de sucesso, são as pessoas que têm um mindset muito específico. E por mindset, eu quero dizer que é que autoajuda, coach, na psicologia, a gente tem muito esse termo. E a gente fala de um estado mental, né? Ou seja, tipo, você toma para si uma verdade, que é o que a Ari falou. Tipo, eu decidi que eu ia voar. Eu decidi que eu não estou aqui para perder tempo. E eu quero fazer um trabalho específico, com pessoas específicas, e eu quero ajudar todo mundo, eu quero que quem está comigo esteja, né, quem eu amo esteja comigo. Pensa no mindset como uma decisão, né? Então, quando a gente toma uma decisão, e a gente tem isso muito claro para a gente, isso, por si só, faz com que a gente comece a ser uma pessoa de sucesso. E eu acho que essa coisa do conceito ele tem, que o Bola falou, ele tem mudado muito justamente por isso, porque é muita informação e é sobre tudo. Então, quem tem informação também sobre o consumismo, tem também informação sobre essa história de mindset. Então, essas pessoas começam a ver, tipo, peraí, realmente, eu tenho muita coisa para consumir, mas e aí? O que eu estou fazendo aqui, né? A gente está a passeio, eu estou aqui para nada, é aquela história do nascer, crescer, envelhecer, morrer. Tipo, e aí? Então, acho que, para mim, pelo menos, isso, a mudança de conceito tem acontecido porque as pessoas estão percebendo que é importante cuidar da saúde mental e mudar o mindset para que as coisas sejam mais fluidas, né? Mais tranquilas e tal. Bom, vamos lá então, né? Eu acredito muito no conceito da energia também. Que a gente atrai pessoas que estão com a mesma energia, com o mesmo propósito de pensamento para nós. E não sei se você já leu O Segredo, já viu o filme O Segredo. Até certa parte do filme eu acredito muito, né, nesse poder da energia de trazer. Só que, talvez tenha outros livros e outros filmes depois. O poder da atitude. Porque não adianta só pensar e não fazer nada para alcançar, porque a gente sabe o quão desafiador é chegar no ponto que a gente quer, né? Então, a gente precisa ter um alvo. Pessoas de sucesso, Silvio Santos, Steve Jobs, Warren Buffett, todas essas pessoas de sucesso levaram uma longa trajetória chamada tempo para alcançar o que queria. E não foi só pensamento, tempo e ação. Né? Então, pensando baseado nesse conceito, eu faço um questionamento a vocês. Vamos lá. Né? Então, as mesmas pessoas consumistas também têm acesso ao mindset. Aí você pensa, por várias vezes eu pensei, gente, eu compro o iPhone 11 ou eu compro esse curso que pode mudar a minha vida e pode fazer com que eu faça algo exponencial que não tem preço, tem valor. Né? Então, assim, a gente tem que fazer escolhas o tempo todo na nossa vida, independente do padrão financeiro que você tem. Tá? Porque o mais bilionário está escolhendo entre um jato e uma Ferrari. Ele também tem que fazer uma escolha. Cada um no seu padrão. Eu quero ser esse milionário. Eu quero chegar a esse patamar. Mas também tem que ser feita uma escolha.
né? Então, assim, eu pergunto para vocês, a gente está nesse mindset, quem está em casa está nesse mindset, né? Agora tem, né, a plataforma digital, o YouTube pode estar aí na onde quiser assistindo o Chá dos 5, não importa. Mas a questão é, muitas pessoas não chegaram a esse padrão ainda. Por incrível que pareça, pelo menos 95% da população, e eu afirmo com pesquisa, gente. Vocês têm noção disso? Muita coisa, né? São muitas pessoas. Uma coisa que eu entendi é que a vida é feita de processos. Fato. E as pessoas precisam entender que tem que passar por processos. Nesse exato momento, tipo, eu tô fazendo reforma no meu apartamento e é insuportável a reforma, quem viveu sabe, enfim. Dentro Poeira, barulho, tudo. E, gente, eu repito pra mim, é por um bem maior, é por um bem maior. Tipo, é um processo que eu preciso passar. Então não adianta reclamar, eles não estão destruindo a minha casa. Eles estão reconstruindo, sabe? Fazendo algo diferente. Então, entender, porque isso te dá paciência para lidar, sabe? A gente demorou 6 anos para estar aqui sentados na frente da TV, entendeu? E construir uma comunidade que acredita, que respeita o que a gente fala, do modo como a gente fala. E assim, para conseguir inclusive os convidados. Eu tenho certeza absoluta que mesmo sendo nossa colega de casa, se tu olhasse, fosse uma coisa assim que tu não tivesse relacionada de modo nenhum, que fosse algo que não tivesse lendo a tua eu ia falar biografia, olha, lendo a tua bio, tu falas muito disso, da questão de ter um propósito, né? Que é exatamente o que nos uniu e que nos impediu de parar o show. Top. Entendeu? Então, assim, quando tu vês isso, tu fala assim, olha, realmente aí tem alguma coisa a mais. Então isso, pra mim, é uma ressignificação de sucesso, sabe? É ter paciência pra chegar lá. E palmas para vocês, né, gente? Vocês se aplaudem todos Som os de dias palmas. por ter perseverado, porque não é fácil. A maioria das pessoas desistiriam aí no primeiro ano. Conheço pessoas que desistiram do YouTube porque não tinha compartilhamento, visualização. E eu falei, faz parte do processo. Não vai ter no começo, gente. Não vai ter. Nem sua família vai ver os seus vídeos no seu começo. Bem isso. Não é? É muito verdade. Nem só, principalmente a sua família e os seus amigos. Possivelmente você comece a fazer sucesso por pessoas que estão mais distantes de vocês. Imagina, vai fazer concurso. Não, Não é? É isso. Passei por isso. Total, todos os dias. Mas acho que é a questão que você falou do propósito, né? A gente tinha muito claro isso para quem que a gente está falando. Então, às vezes, não vai ver milhões de views num vídeo engraçado, mas às vezes chegam histórias de alguém que fala, olha, mudou a minha vida assistir esse programa. A minha relação com a minha família é outra. Minha mãe assiste comigo, chá, e a gente discute essas questões. Então, assim, é o propósito, né? O nosso propósito, desde o início, a gente falava, olha, a gente quer que seja um programa que tenha essa capacidade de tocar o outro. Então, por isso que, para mim, sucesso é isso. E isso do ponto de vista LGBT, né, que tu colocaste. Porque Claro. eu mesmo já recebi mensagens de mães, de professoras de escola, de avós. Muito obrigado, consigo lidar melhor com a diversidade dentro da sala de aula. Obrigado, eu entendo melhor o meu filho. Então, assim, entende como acaba alcançando um raio muito maior do que a gente imagina? Na verdade, a gente não chega a ter muita noção do poder, né? A gente tem um feedback, mas não consegue mensurar isso, nós mesmos que estamos fazendo isso aqui. Não tem número que te diga isso. Isso, não tem como você mensurar as pessoas que você toca, não tem como mensurar as pessoas que te assistem. É uma entrega, né? Por isso que eu falo, olha quanto amor que vocês têm pela profissão, gente. Porque televisão, por exemplo, a televisão, claro que tem o Ibope, né? Tem ali as nossas formas de conseguir numerar, né? Não como as redes sociais, que as redes sociais estão com um processo muito melhor em relação a isso. Você olha lá o histórico, quem vê, o público, idade, cidade, etc. e tal, né? Mensura muito melhor. Mas vocês fazem uma entrega tão de coração, tão de alma, tão pelo propósito, tão, poxa, eu passei por isso, eu posso ajudar alguém que está passando por isso nesse exato momento, que é muito desafiador, né? É um processo assim, que ainda, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, mas no mundo, né? Ainda está sendo feita uma construção de respeito,
né, de integralização, de não vitimização, que isso é muito importante também, né, se colocar, se comportar como tal, né, uma postura, etc. e tal, não de vítima, mas de, olha só, respeite os meus direitos, eu tomei essa decisão e você que está passando pelo mesmo processo, foi assim que eu fiz, né, um caminho. Uma divertida matéria no El País listava tudo o que você tinha que fazer antes das 8 da manhã, segundo a internet. São 54 tarefas para ser alguém melhor, ter um dia, uma semana, uma vida melhor e, claro, assim alcançar o sucesso. É onde entra o famoso Clube das 5 da manhã, um dos maiores pilares dos hábitos de sucesso. Hoje, muito questionado. Tem quem concorde, mas tem muito mais quem discorde. E o veja quase como uma autopunição. O que você acha, Ariane? Já joga isso no colo dela assim. Eu acho que quando você falou das 54 tarefas, eu já entreguei, tá ligado? O que eu acho, que eu comecei a me morrer de rir. Se você ver a matéria, cada tarefa te joga para um outro link externo, explicando o que é aquilo. Eu vou te mandar. Eu vou ver a matéria, me manda a matéria. Assim, eu não vi a matéria, eu vou falar como base no Clube das 5, que eu super respeito. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que faz sentido. Tem pessoas, gente, que estava realmente, assim, jogado, assim, na vida, sem propósito, sem objetivo, sem alvo, que viu nisso um processo de mudança. Eu acho massa. E posso te falar a verdade? Eu também tentei ser desse clube. Eu prometo pra vocês. Eu tentei. Eu entrei. Quem tenta não consegue, de fato, né? Mas eu passei pelos seguintes questionamentos. Quer ter a resposta para você? A resposta está aqui. Faça questionamentos para você. Comecei a acordar 4h59 da manhã para fazer o processo. Gente, chegava 15 horas da tarde, eu estava assim, ó. Bêbada de sono. Moída, com sono. Então, meu dia relativamente não estava sendo produtivo ali naquele momento, né? Então, não fazia sentido. Até porque eu também trabalho no mercado financeiro, então abre a Bolsa da Europa umas 3, 4 da manhã e eu faço operações financeiras. Aí, vamos lá. Aí eu volto a dormir e acordo às 5 de novo. Não faz sentido. Então, só os ricos, bilionários, quem tem sucesso, vai acordar assim. O Warren Buffett está fazendo o quê? Bill Gates está fazendo o quê? Entendeu? Tá vivo ainda. Eu falei, não, estava confundindo com o Steve Jobs. Está vivo, Bill Gates. Mas, assim, eu acho que cada um tem que ter o seu processo natural. Ver o que funciona. Dessas 54 coisas, com certeza umas 8 funciona. Sim. Para você, individual. E vai, gente, e segue fazendo perguntas para você. É o que eu penso. Eu tava lendo a matéria, né? Eu li ela ontem, antes de vir, e me diverti bastante, porque até a jornalista responsável ali também fazia as críticas, cutucava, sabe? Falava, gente, não, pera, se no 8 mandava fazer alguma coisa, como é que tá o contrário? Tinha algumas coisas que era isso. Você tem que acordar 3 horas antes, você tem que... tinha uma que era as que eu lembrei que eu até faço. Questão de organização do espaço. Então, assim, gente, arrumar a cama é básico. Sim. Porque se você chegar depois do horário, passar pelo seu quarto, enfim, e ver que não está arrumado, isso já dá uma sensação de que, calma, já não resolvi aquela primeira tarefa. Olha que louco. Pra mim, isso não faz a mínima diferença. Eu preciso arrumar minha cama, não gente. Faz a mínima diferença pra mim, gente. Tá tudo certo. Então, é isso. Eu sou muito de delegar algumas coisas. Tá tudo bem. Exato. Eu acho que é isso, assim. Eu me preocupo muito, me incomoda, na verdade, quando eu vejo essas listas. Porque como é que uma lista pode ser... como é que alguém pode fazer uma lista e não levar em consideração o ritmo, a personalidade, as influências, as circunstâncias de cada indivíduo, né? Tipo, você tem que fazer essa lista de 54 coisas antes das 8 da manhã para que você tenha sucesso. Tipo, quer dizer, se eu não fizer, eu sou uma pessoa... Fracassada. Não faz muito sentido, né? Eu acho que é importante a gente ler essas coisas e ter o grau, ter o dom do questionamento e da dúvida, exercitar. Tipo, isso aqui serve pra mim?
não serve. Porque, tipo, eu gosto de acordar tarde. Eu gosto de acordar cedo. Mas e uma pessoa que gosta de acordar mais tarde? Né? E uma pessoa que é mais noturna? E ela vai dormir de madrugada, Exato, e vai produzir. Exatamente. E essas pessoas que, por exemplo, que não gostam de arrumar a cama, e para elas não é um problema, muito, sabe? Tá tudo certo. Então não mim, faz muito gente. sentido. Tipo, Olha, eu não gosto dessas listas, particularmente. Eu sou uma pessoa que critica. Eu sou acorda ceder. Eu sou arruma-camer. Mas é o seguinte, eu acho que tudo parte, fazendo o link com o que tu falaste mais cedo, tudo é uma questão de escolha. Porque uma coisa é tu teres a escolha, eu escolhi acordar às 5 horas da manhã para tentar ver como esse modus operandi funciona. Outra coisa é eu ter que acordar às 5 horas da manhã para estar no meu trabalho às 7. Sim. Não é uma escolha. Eu sou obrigado, entendeu? Claro. E, por mais que o ser humano seja bom em executar obrigações, ele não as recebe bem. Entendeu? Isso é fato. Então, eu acho que eu acho que essas listas são divertidas, mas elas podem ser perigosas, porque depende de como tu as absorve, entendeu? Porque o que tu vais pegar dali e falar, tá, isso se encaixa no meu dia. Entende? Tu tens que ter essa noção. Teve uma época que eu só podia malhar às 6 horas da manhã. Eu não tinha outro horário no meu dia e eu não rendo à noite pra ir pra academia. Já pensei o dia inteiro, tô esgotado. Não quero, gente, puxar ferro. Não quero. Então eu falei, mas eu sou uma pessoa da noite. Aí vem meu outro eu, né? E olha que eu nem sou de Gêmeos, sou libriano. Aí vem o outro lado da balança e fala assim... Mas você é que vai definir qual é o horário do seu dia, se você é da noite, se você é do dia, se você precisar se adaptar, como que vai ser, entendeu? Tipo, a gente não se adapta a coisa boa super rapidinho. Então, e isso era uma coisa boa pra mim. Então, foi questão assim, isso é domingo à noite, tá? Fantástico passando, gente, aí. Aí eu falei, quer saber? Vou acordar. Gente, me levantei 5 horas da manhã e fui. Claro que 6 horas da tarde eu estava uma pomba bêbada. Enfim, mas assim, tudo bem, você habitua, entende? E foi ótimo, foi uma experiência ótima. O que eu acho engraçado é que você falou um negócio que nossa, para ter sucesso, você tem que acordar antes das 5 e realizar todas essas tarefas. É o que você pontuou. Tá, mas e você? Fala pra galera que daqui de São Paulo, por exemplo, realidade, que vai pegar o trem às 4h30 da manhã para chegar no trabalho. Sim. Super sucesso, sabe? Então, cuidado quando você vai falar essas coisas, justamente por você estar falando e não sabendo pra quem. Então, eu só queria comentar que uma vez eu sou até que bastante da manhã, assim, mas uma vez eu fui tentar treinar às 6. Eu tinha que acordar às 5. Falei, gente, não. Eu acordei, abri a janela, falei, não é dia. Olá! Tá de noite. Eu não nasci pra isso. Não dá. Bola, mas quando você chega em casa, quando você chega em casa e vê que você já treinou e nem começou o Bom Dia Brasil. Tá livre. Não, gente, tipo, não começou o jornal, assim, o principal do Brasil. E você fala assim, gente, eu não acredito que eu já fiz uma das atividades mais desgastantes do dia, que era ir treinar. Só um minuto, passamos a palavra para Rafael nesse debate. Tréplica. Eu acho ótimo. Não, mas também tem uma questão de você entender até fisiologicamente. Porque eu, por exemplo, fui descobrir quando criança, fazer natação, pequenininho assim, e todos os dias, sério, todos os dias eu saía no metade da aula. Gente, eu tinha acho que eu tinha uns 8 anos, 8, 9 anos. Eu saía, bem atriz desde a época, fazia uma cena pro professor, saía da piscina e vomitava. Todos os dias. Mas você forçava? Aí eu fui entender... Não, louca, não. Foi porque eu fui entender que era isso. A questão do acordar, pra mim, do nada, sem tomar um café direito, sem dar um tempo, sem, tipo, respirar, ir pra uma atividade física, não era o meu caminho. Então, quando eu falei que o problema de treinar às 6 da manhã é porque eu tinha que acordar bem antes pro meu corpo acordar de verdade, para eu poder fazer uma atividade às 6 da manhã. Gente. Então, assim, eu fui entender fisiologicamente que não rolava. Tipo, treinar às 8 pra mim é super ok. Agora, treinar às 6 é uma falta de respeito com o meu corpo. Amiga, eu acordo uma hora antes pra me arrumar. Gente, eu sou libriano com o leão. Não tem hipótese de eu chegar na academia como se eu tivesse acabado de jogar o edredom pra trás, entendeu? Eu tô com vergonha agora, gente. Não, mas é super pessoal. A gente tá respeitando. Eu vou até de meia. Às vezes eu vou com pijama pra academia, que é no condomínio, eu vou com a blusinha do pijama, assim, encontro o pessoal do condomínio. Eles sabem que eu sou eles assistem o programa, né? Eu com o cabelo todo zoado, assim, tá ligado? Bom dia, dona Ariane.
Eu chego Olha a estrela. bonitinho. Mas só a questão da lista, antes de passar por ti, que era para fechar a minha parte da lista, a única dica que eu dou é que, justamente como bom libriano e também como alguém que não tem rotina, meu trabalho como ator, no teatro, tudo, o que eu senti era, eu não vou conseguir ter sucesso nenhum nas coisas que eu quero se eu não for pelo menos organizado. Sim. Então, assim, organizado com tempo, organizado isso com é as minhas fundamental. atividades. Então, porque como eu não tenho uma rotina, não é isso, eu acordo todo dia às 5 da manhã. Sim. Não, cada dia eu acordo no horário, porque cada dia eu tenho às vezes eu tinha que sair 3 da manhã aqui em São Paulo para gente fazer espetáculo de manhã. Então, eu falo, o que eu posso fazer? Eu posso ser organizado para tentar ter sucesso. Mas olha que legal, olha essa pergunta. Se você tivesse que apresentar uma peça de teatro às 6 da manhã, você iria? Fui várias vezes. Viu? Várias vezes. Tudo é Sim. propósito, ele nem curte muito academia, de fato. Talvez seja isso. No fim, a academia ela cai nesse lugar, né? Que é ou para você cuidar da sua saúde ou pela questão estética, enfim. Mas, por via de regra, a gente tende a não priorizar isso. A menos que você tenha um propósito, de fato. Mas quando fica essa questão do tipo, academia, só para eu ficar com o corpo. Tipo, eu faço academia, assim, para eu ficar corpo, mas para eu poder comer tudo que eu como. Porque eu sei olha que o propósito. exatamente esse o meu propósito. Eu treino é pra comer. O equilíbrio que a vida pede. E aí, só em relação ao que o Rê falou da lista, eu concordo e eu resumo. Aí é uma opinião minha, tá? Não sei se os meninos, enfim, e a Ari concordam, mas para mim toda generalização é burra. Você não pode generalizar só aqui a gente está vendo um monte de exemplo, tipo, o biológico, a questão do Rafa, tipo, eu também preciso de tempo para acordar. Eu comecei a acostumar a acordar, a tomar café por necessidade, mas meu corpo especificamente não está acostumado, preciso de 1h30, 2. Então tem um monte de detalhes. A gente fala aqui no programa muito de diversidade. E óbvio que a gente leva a coisa da diversidade para o lado de gênero, orientação sexual. Só que não é só isso. Quando a gente fala de pessoas diversas, a gente está falando de características que fazem com que cada um seja cada um, né? Então, é isso. Se a lista faz bem para você, faça. Se a lista faz mal, pelo amor de Deus, arrume outra coisa para fazer. Não sofre, porque, porra... Ai, desculpa. Põe um pico. Mas a vida já é tão complexa e você vai dificultar mais. Tipo, não, vai leve, né? Seja feliz, pelo amor de Deus. Na dúvida, durma. Olha só. Adorei. Eu faço isso, sabia? Não é? Quando eu tô assim muito, tá feio, eu vou preciso descansar um pouco. Tipo, 20 dias, uma vida. Nossa, hiberna, gente. E como a vida é feita de processos, agora a gente vai passar por um processo rápido e fácil. O intervalo. Gente, eu fiquei aqui ouvindo vocês falando e eu comecei a pensar algumas coisas. A gente vive numa sociedade de imposições, né? Então, quer dizer, se você não tem tal coisa, você não é tão completo. Se você não faz X, você não é Y. Diante de toda essa enxurrada de imposições que a gente tem nas redes sociais, né? A grama do outro é sempre mais verde que a nossa. É muito difícil a gente se policiar do que é um hábito de sucesso pra gente e o que serve pro outro que não serve pra mim. Na opinião de vocês, eu vou começar com a Ari, claro, porque ela é convidada, excuse me vocês. Ladies first. Desculpa, gente, estou sendo muito bem tratada. Eu acho que vou ficar por aqui, tá? Porque os meus produtores me maltratam, viu? A gente vai conversar com eles. Ô, Ari, na sua opinião, assim, quais são os hábitos de sucesso que você tem para você evitar essa contaminação também dos outros hábitos que são impostos pra gente? Tá, vamos lá. Bom, realmente o que você falou faz muito sentido. Por quê? Nós somos influenciados o tempo todo. O tempo todo, gente. O ser humano precisa de outro ser humano. Até porque, como que você vai falar de algo muito legal que aconteceu com você se você não contar para pessoas, né? Não faz sentido algum. Então, a gente precisa. Então, assim, o que eu normalmente me policio para ver de quais fatores vêm essas influências. Até de quem eu sigo nas redes sociais.
Tudo, Sim. entendeu? Então, assim, é para ver quem que eu vou realmente olhar nas redes sociais, que faz sentido para mim, porque querendo ou não, alguma coisa daquele discurso eu vou colocar no meu, né? Que é natural, natural. Por exemplo, vocês aqui, com certeza eu vou trazer muita coisa do que vocês me apresentaram aqui para o meu programa, para minha vida. Por quê? Porque vocês são pessoas de sucesso e eu já vi, eu gosto muito de ver, é claro. Uai, na verdade, você vai copiar a fracassada ou pessoa de sucesso? Com certeza. Né? Vou copiar a pessoa de sucesso. Então, eu já vi alguns detalhes aqui que eu falei, poxa, que legal, isso é muito positivo, bacana, né? Gostei. Então, isso me influencia. O que é prejudicial? Você realmente olhar a grama do vizinho, que tipo, ele é melhor que eu. Não! Para tudo! Você está se esfaqueando, gente. Sim. Se esfaqueando. Então, já passei por isso? Sim. Olhava a grama do vizinho, eu falei, não, o que eu posso fazer para eu ser melhor nisso, para eu ser mais feliz com isso, até mesmo parar de olhar a grama do vizinho. Se está me fazendo mal, deleto, não quero mais ver. E vou ver como consigo ser feliz. Por quê? Porque se você está olhando a grama do vizinho, significa que você está frustrado com algo. Só que se você está frustrado com algo, significa que você tem um poder para ser igual ou melhor, sem se comparar, tá entendendo? Sem se comparar com o vizinho. Não, não é a comparação, igual ou melhor do que você pode ser, tá? Você pode ser igual, melhor do que você pode ser, você pode, com certeza, ter esse talento, só que não está fazendo. Ou seja, a responsabilidade é tua, não é do governo, não é do vizinho, não é dele, não é dos seus pais, não é do seu namorado, marido, amigo, amaziado, qualquer coisa. Não é. É sua, exclusivamente sua. Então, eu acredito que hábitos de sucesso é você começar a olhar para dentro de si e ver como, com o que você tem, não que, é porque eu não tenho isso que eu não tenho sucesso. Não. O que você tem, o que você pode fazer de melhor para isso nesse momento. Eu acredito que assim já é um bom caminhar. Aí você ter um objetivo definido, né? Onde que eu quero chegar? Por exemplo, o programa de vocês. Onde que vocês querem chegar? Qual que é o objetivo final? Individualmente, porque vocês são indivíduos, né? Claro. E com o programa, né? Qual que é o objetivo? Como eu faço? E quem? Quando você não tem o como, você tem quem? Se eu não tenho como fazer, quem pode me ajudar com isso? E você vai chegar nas respostas com toda a certeza absoluta. É muito legal isso que você falou, porque a gente tem a mania de se vitimizar quando a gente fracassa. Fato. Então a gente se coloca no lugar de fracassado e aí a gente começa a se colocar no lugar de vítima do mundo, né? Tipo, Vitimizar e culpar os outros. Nossa, exato, tipo, é mas eu não mais consigo fácil, fazer isso porque eu né? não tenho isso. E não é bem por aí. Acho que a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelo que a gente quer e por onde a gente está. Porque se a gente chegou ali, foi por algum motivo e não significa que estamos ali para sempre. Podemos ir para outro lugar. É bem um estar. É, Tá certinho. exato. Estar e não ser. E não ser, exatamente. Isso mesmo. Gente, eu tava até falando com nossa diretora maravilhosa esses dias. Eu falei assim, eu devo ser muito louco, porque tem coisas que são tão praxe na vida de todo mundo que realmente eu não tenho na minha. Se comparar com os outros. A gente trabalha junto há 6 anos, entendeu? Acho que vocês nunca ouviram falar, porque fulano era isso, ou porque não sei o quê. E, tipo, não me comparo e nem comparo o nosso programa. Isso é muito legal. Não comparo mesmo. Eu acho que o que a gente faz aqui é muito único. E eu tenho muito orgulho disso. Eu me responsabilizo super pelas coisas que eu faço, pelas minhas escolhas, entendeu? E se der errado, fui eu que escolhi. Não tava bêbado. Entendeu? Ninguém me forçou. Quem escolheu? Não fui eu. É aquilo, se eu janto a noite toda, se eu janto todas as noites da semana, como que eu quero que a calça entre no fim de semana? Entende? Escolha. Aí eu vou culpar quem? A comida? Ela se jogou na minha boca? E as pessoas culpam. Culpam. Tipo, nossa, mas eu tô gordo, porque, ai meu Deus, a comida, não sei o quê. Filha, foi você que pôs na boca a comida. Fato. Então- Não, isso é uma grande observação, por exemplo, do peso. Eu sempre falo pro meu namorado, gente, do peso. Tudo é nossa responsabilidade. Então, assim, as escolhas que você faz têm a ver com o que está interiorizado dentro de você. Às vezes, você está ansioso, ansiosa, e aí você faz o quê? Desconta na comida. E, na verdade, a comida é somente, como que se diz mesmo? A causa. É causa?
Termina a sua frase para eu tentar entender. Me ajude aí que fugiu a palavra. É um efeito colateral do que você está sentindo de fato, porque você está... Válvula de escape. Isso, pode ser uma válvula de escape. Porque assim, de fato, alguma coisa que você não resolveu está te deixando ansiosa ou triste, Sim. frustrada. Aí você vai fazer o quê? Comer. Ou você está muito feliz, não sei, mas entusiasmado tal, e começa a comer. Um sentimento desregulado. Então, o que é legal? Regula isso. Indo completamente no contraponto do que tu disseste, uma das chaves do meu sucesso, né, é ter disciplina. Show. E foi algo que foi muito difícil para mim construir, entendeu? Por quê? Porque eu sou super dono de mim, dono da minha vida, dono da minha vontade, autossuficiente, resolvo minhas coisas. E eu demorei muito para desassociar a disciplina de prisão. Entendeu? Hoje eu entendo que o fato de ser disciplinado, que é a organização que o Rafa comentou mais cedo, é o que liberta a gente, porque você consegue gerir seu tempo, você consegue fazer as coisas. E sempre que eu me atraso hoje nas minhas atividades, é porque de alguma maneira ela envolve alguém. Entendeu? Tipo, eu dependo, sabe, por exemplo, agora dependendo dos pedreiros dentro da obra, eu preciso deles para poder arrumar Aí tal solta, coisa. né? Aí você larga, porque senão você vai o quê? Surtar? solta. Mas foi difícil pra mim. Eu cheguei, enfim, e eu falo isso sem orgulho e completamente assumindo a responsabilidade. Em 6 anos de programa, gente, eu era assim, sempre chegava atrasado, demorava pra começar a gravar, entendeu? E desde a última temporada, eu comecei a repetir pra mim, o que que eu quero? O que que eu tô achando que eu tô fazendo com isso, sabe? Tipo, qual é o ponto de não estar pronto, de não conseguir gerir o tempo, de não chegar no momento, entende? Então, assim, isso pra mim foi muito determinante, sabe? A questão da disciplina. Até mesmo no nosso grupo do WhatsApp que a gente tem, eu sou o que mais demora a responder. Mas é porque eu não respondo sem atenção. Se eu for olhar e não for responder, eu deixo passar. Então eu prefiro parar e responder de uma vez e mandar um blocão com tudo que foi comentado, entendeu? Demora um dia, 2, demora, mas chega. Mas tu entendes que, querendo ou não, essa disciplina não está completa em mim? E eu também não quero Tá no ser... processo. Eu não quero ser soldado, sabe? Eu quero que seja orgânico. Eu quero que eu sinta vontade de fazer. Eu quero que ela seja minha aliada, não minha algoz. Vou te dar umas dicas depois, fora do Por ar. favor. Dá pra todo mundo, né? Que é importante. Por favor. Só queria pontuar, porque a bolacha sempre é do rolê social. Não, e deixar Última claro... bolacha do biscoito, calma lá. E deixar claro para as pessoas que quando a gente está também falando aqui sobre tudo que você pode fazer, a gente não está querendo fortalecer a meritocracia. Então, para ficar claro que a gente entende os privilégios de todos nós aqui. Sim. E também quando a gente já pontua até as questões de peso que a gente está falando, inclusive de você cuidar da sua saúde, para entender o motivo. Claro que a gente, no habitual e dentro da nossa condição biológica, a relação de peso está muito ligada à alimentação. Mas, inclusive, poxa, eu sou alguém que eu estou engordando, ou eu sou gordinho, também pesquisar para saber se está relacionado a questões hormonais, Legal. a todas as questões de Sim. genética. Então, isso também é uma questão de se cuidar e de criar esse hábito, de entender o que acontece com você. Porque, às vezes, é isso, a gente acha que a dieta vai resolver para mim, mas não, porque, às vezes, você tem outras questões que você precisa entender sobre você mesmo. Exato. E E eu fortalecendo, tem gordinhos saudáveis também, né? Sim, Que se sim, sentem exatamente. bem. E deixando é legal. super claro, gente. Eu utilizei esse exemplo porque realmente eu vivi ele, tá? Teve uma semana que eu tinha separado a roupa pra usar, pra gravar. E aí, menina, eu vivi como se não houvesse Ai, amanhã. que ódio, não serviu a Menina, roupa, né? jantei todas as noites. Minha mãe mandou farofa pra mim, mandou comida de Belém. Comi, nem aí, entendeu? Eu queria aproveitar. E detalhe, eu amo sal. Resumo da ópera. Incha. Quando a gente foi gravar, a roupa não entrava. Então foi por isso que eu utilizei esse exemplo, tá? Pelo amor dos altíssimos. Pessoal, sem julgamentos, né? Um papo Isso. gostoso, leve. Vamos deixar leve. É que justamente a gente falou aqui sobre essa questão do peso, mas independente de ser o peso, qualquer coisa que possa levar como eu posso dizer, ao mal-estar do corpo, né? Ou seja, você precisa cuidar do corpo. E se o peso não é uma questão da sua saúde, que maravilha! Então tá tudo bem, tá todo mundo, né?
tudo é a questão dos motivos, né? Investigar, observar e tal, porque realmente, assim, tipo, como eu falei, a gente tem muita coisa para se preocupar do que ficar julgando o amiguinho do lado, né? Eu tenho a minha pergunta, ela é pequena, mas a minha introdução ela é um pouco maior. Vocês estão entendendo, né? Lá vem. Não, na verdade, o que eu vou perguntar é em relação a como implementar ou mudar de verdade um hábito. Só que quais são os dados que eu quero dar anteriormente? Todo comportamento, e um hábito é um comportamento, né? Ele acontece primeiramente na nossa mente, né? Tudo que a gente faz ou fala antes passa pela nossa cabeça. Na psicologia, a gente aprende que todo comportamento que é muito repetido, ele é reforçado. E ele não é reforçado só pela situação social. Anatomicamente, o caminho que aquele impulso elétrico que passa pelos seus neurônios e ele começa a acontecer com muita frequência, aquela região neuronal ela fica mais robusta, ela fica mais forte, o que faz com que você deixe de romper aquele hábito, né? Ou fique mais difícil. Eu podia dizer que isso acontece no corpo estriado dorsal do cérebro. Nossa, claro, um gênio aqui no programa, gente. Mas o Journal of Neuroscience é um jornal que publicou uma pesquisa a respeito disso, que é muito bacana. Depois, se vocês quiserem, a gente põe nos créditos, a gente procura. Mas o que fica de muito evidente da pesquisa tudo o que é muito repetido é reforçado. Então, quando a gente tem um hábito, a gente adquire, chama hábito, não é à toa, né? Porque você faz aquilo e faz de novo e de novo. Só que isso para bons hábitos e maus hábitos. E aí entra essa pergunta, como mudar especificamente um hábito? Porque se é um hábito, você já faz aquilo muito. E aí, vai ficando difícil, né? Sim. A gente primeiro tem que ver se o hábito é bom ou se o hábito é ruim, né? Se faz bem para a pessoa ou ruim. É muito inteligente isso que você falou, realmente tem até livros, né, falando sobre isso, sobre o poder do hábito, sobre a partir do momento que você faz. As pesquisas falam que a partir de 21 dias, fazendo o mesmo hábito, você vai realmente intensificar aquilo lá e vai ser mais difícil você deixar esse hábito, não que seja impossível. Né? Não que seja impossível. Mas, assim, por exemplo, leitura de livros. Eu amo ler, desde criança, eu sou um ET, gente. De 6 anos eu pedia livro e revista em quadrinho para os meus pais. Então, assim, eu amo leitura. Com 15 anos eu lia Tony Robbins. Tipo, né? Eu gosto. Mas, às vezes, a gente deixa também os hábitos, né? Por causa da correria, igual a academia. Eu sempre fui louca por academia. E, às vezes, eu falo, vou para academia ou vou fazer uma reunião de negócio? Claro que academia, mentira, reunião de negócio. Né? E aí, gente, a leitura também foi assim, porque às vezes você chega cansada e fala, vou ler? Vou ler. Então, eu voltei a ler, né, que é um hábito de novo, então eu falo, tem que fazer isso todo dia e eu vou folgar domingo, certo? Não é folgar domingo. Aí eu vou lá, dou uma lida e tal, para eu repetir o hábito. Outra forma de você potencializar o hábito também é viver uma forte emoção, né, em relação ao hábito, que aí você tem um grande aprendizado através disso, né? Vou dar um exemplo que aí eu acredito que todo mundo já viveu, um relacionamento, né? Uma coisa bem com C, sabe que começa com C que você fez? Uma coisa boa que você fez. Mas assim, você não vai repetir aquele hábito porque você viu que o processo não funcionou, né? Por exemplo, não que aconteceu comigo, já aconteceu com uma vizinha, sabe? Uma vizinha, o namorado dela foi terminar com ela e ela pediu, pelo amor de Deus, não termina comigo, e tá abrindo a boca, né? Não termina comigo, etc e tal. Na adolescência, só que ela viu que aquele resultado não foi positivo. Por quê? Porque ela se humilhou, se desvalorizou, não se empoderou, não se colocou no lugar dela. Ela aprendeu. Olha que bom. A gente pode aprender com os nossos erros, em forte emoção, ou ser mais inteligente e aprender com o erro dos outros, que eu acho massa também. E aí mudar os hábitos através disso, de um impacto, né? Porque a gente compartilha, gente, pra gente aprender experiências. Exato. E a gente voar mais alto. A internet está aí justamente para isso, para aproximar pessoas de todos os lugares do mundo e todas essas experiências. A gente está aí para voar. Eu acredito muito na Bíblia e Jesus falou que a gente ia ser melhor que ele.
E aí, a internet? Olha um fator top para a gente ser melhor. Sim. Eu acho Entendeu? que a mudança do hábito, ela pressupõe algumas coisas. A primeira delas é a consciência. Então você tem que estar consciente do que você quer fazer, porque você percebeu que aquele hábito que você tem, ele não é saudável, ele não te faz bem, e você entende que você precisa mudar esse hábito. A segunda é a disciplina, porque como é um hábito, a gente precisa de uma força extra para que aquilo seja mudado, para que Verdade. aquilo seja modificado. Porque não é porque é um hábito ruim e que eu tenho consciência dele, é que vai parar da noite para o dia, né? As coisas não mudam assim. O hábito, ele é uma força que é quase inconsciente, né? Muitos hábitos que a gente tem. Então, eu acho que pressupõe consciência, disciplina e vontade de mudar mesmo, porque senão não muda. Sim, muito inteligente o que ele disse, né? Principalmente para o Thiago comentar sobre o poder consciente e o inconsciente, né? 95% das coisas que a gente faz em pesquisa é inconsciente. Exatamente. inconsciente. Tem essa porcentagem realmente altíssima. Tem um negócio que, como a gente pode colocar, é o seguinte: a rotina, né, ou seja, aquela coisa que a gente sabe que vai acontecer, a gente costuma dizer que ela é estruturante. E aí eu vou dizer que, tipo, criança, nasceu, que legal, nenezinho, nananã. Aquela criança que ainda não... Ela é só sensação, né? Ela não sabe falar, não sabe andar, não sabe, só sabe comer, cagar e é isso, e dormir. Eu estou exagerando, tá, gente? Mas é isso, assim, resumidamente. A importância da rotina para ela é muito importante porque ela estrutura. E ela estrutura em termos de psique, estrutura em termos de comportamento e personalidade. E não é diferente para a gente. Quando a gente, só que daí entra essa questão. No decorrer da nossa vida, a gente aprende os comportamentos. É o que a Ari falou. Nós somos seres sociais. A gente só é humano por causa dos outros humanos, né? Socialmente. Geneticamente, não, a gente é humano, ponto. Só que daí a gente aprende esses comportamentos. Muitas vezes eles são, na grande maioria das vezes, eles são inconscientes. Por quê? Porque a gente aprendeu daquele jeito. E para a gente aquilo é o normal. Até você perceber que é um determinado comportamento que está te fazendo mal, olha, você sambou ali, viu? Você apanha. Até que você para, tipo, não quero isso. O que está acontecendo? Quando você começa a se observar, né, a autoobservação é muito importante. Gente, o Bola falou, tipo, saúde mental, terapia é muito importante. Eu vou sim puxar a sardinha para esse lado. Eu ia falar isso. Façam terapia. Terapia não vital. é coisa de gente doida. Sim. É para você se conhecer. Sim. Só se conhecendo você vai conseguir olhar para esses hábitos e descobrir se eles são bons ou não, para daí mudar. E é uma coisa de cada vez. Deixa eu dar um relato rápido, assim, Sim. com relação à própria terapia. Eu faço terapia. E durante o processo, quando eu comecei na terapia, eu comecei a perceber alguns hábitos, tanto comportamentais quanto mentais mesmo, de pensamento que a gente tem, o quanto aquilo me afetava. Eu não percebia o quanto me afetava, porque a gente não percebe. A gente percebe que a gente tem. A gente fala assim, não, eu tenho esse defeito e tal. Mas na terapia eu comecei a perceber o quanto aquilo me afetava e o quanto aquilo desconstruía de maneira negativa o que eu estava tentando fazer para o meu sucesso e para a minha felicidade. Então, o processo terapêutico ele é muito bom porque a gente vai contra as imposições que a gente tem no dia a dia. Né, as imposições das redes sociais, porque às vezes a gente toma como verdades algumas coisas que a gente lê, que a gente vê, a gente não questiona se aquilo é pra gente, mas isso é pra mim, isso me serve, isso me cabe, né? Porque é desse momento que vem o nosso fracasso, que a gente se sente fracassado, que a gente de repente vê aquilo e fala, isso aqui não é pra mim, eu sou um fracassado, e às vezes nem é pra você aquilo tipo não é pra sua realidade, né? Então o processo terapêutico, gente, é o que o Thiago falou, não é coisa pra gente doida, é pra gente se entender como ser humano, e ajuda muito nesse processo de autoconhecimento de você olhar as coisas com um nuance mais analítico, sabe? Tipo, mas isso daqui, será que é bom pra mim? Acho que não é. Não vou querer. Posso complementar? Pode, rapidinho? por favor. Imagina, fica à vontade. Vamos lá. Não, falando sobre terapia, gente, que eu sou apaixonada por terapia. Desde os 16 anos eu faço terapia. Fui chamada de louca. Óbvio, né? Quem não é. Né? Mas você também é louco. Todo mundo é louco. Tudo doido. Mas sabe o que é legal? Que ele, inclusive, estava falando? Eu não sei se todos aqui... Eu até gostaria de saber a opinião para saber se eu sou a única louca.
Mas a gente, nesse processo de postura que a gente tem que ter no lado profissional, postura de negócios, até mesmo para autoconfiança de fechar um negócio, etc. e tal, você não pode abrir o seu coração com qualquer pessoa. Sim. E com terapeuta você pode, gente. Você pode falar, puxa, isso daqui tá me tocando, não tá legal. Ou você falar o que está acontecendo, o resultado final, ele vai te direcionar para o que, de repente, é a linha de raciocínio que você está tomando, como o Renato disse, e que está gerando tal resultado. E que é um processo muito mais rápido do que você fazer sozinha. Até porque, gente, é muito bacana quando tem uma visão de fora. Né? Uma visão de fora, às vezes, às vezes não, principalmente processo terapêutico, tira a máscara dos seus olhos. A venda, assim, sabe? Te direciona. Eu acho que um dos pontos mais importantes na hora de mudar um hábito, primeiro de tudo, que eu acho que, como eu sempre falo, né? A gente pergunta pra pessoa, tu rasga dinheiro? Não rasga, então tu não é doido. Desse ponto, você... Se rasgar, não, manda pra mim. Isso, rasgar. que eu conserto. A gente resolve. O que eu quero dizer com isso, gente? É muito simples. No fundo, a gente sabe quando algo é bacana, quando algo não é. A gente sabe, no nosso gente. íntimo. Porque o ser humano, viver é simples, entende? A gente que complica com nossas questões e tudo. Mas, assim, o que a gente precisa para ser uma pessoa íntegra, fazer as atividades que nos são pedidas, né? Enfim, isso, de modo geral, respeitar as pessoas, né? Ser atencioso, educado. Isso é simples, entende? Então, eu acho que muita gente se escora em pilares como a personalidade, meu jeito. Quer ver eu morrer, alguém ser intransigente virar e falar, é meu jeito, eu Teu sou assim. signo não Ou é meu justifica a sua signo, chatice, né? Exatamente. Ou então é meu signo. E você começar a arrumar esses artifícios genéricos para justificar hábitos ruins. Ah, não, eu como muito porque minha família é de descendência italiana. Tá, assim, a minha família é paraense, comida na minha casa é sinônimo de conforto. Meu pai e meu avô morreram do coração, infarto. Entendeu? Não teve conforto nenhum nesse momento. Então, tipo... É a consequência, né? É, a consequência. Então, eu não acho que é difícil você ter consciência. É difícil escolher mudar. Mas ter consciência do que tu tá fazendo, que te prejudica ou não, eu não sei se é um processo que é tão, assim, absurdo, sabe? Tem que olhar pra si e ver o que te cabe. Eu posso responder para você, Marcel. A questão é que isso volta no início da nossa conversa, que é particular. Tem gente que, aí a gente pode falar de privilégios, um monte de coisa, que não é a questão. Mas para você não é tão difícil, você tem uma estrutura familiar e acadêmica, etc., que te permite se olhar. Né? Então, para você consegue com alguma facilidade olhar e tipo, peraí, deixa eu observar esses hábitos aqui. Quando a pessoa não tem essa estrutura, não tem esse ambiente que permita que isso aconteça, ela só sente. Ela não consegue racionalizar, ela não consegue olhar para tipo, nossa, eu acho que esse meu comportamento não tem comportamento. Para ela aquilo só acontece, simples assim. E ela vive aquilo. Então é muito complicado. Por isso que a questão a gente fala da terapia, é um processo terapêutico, Sim. Quaisquer desses processos. Pode ser terapia convencional, tem um monte, é só pesquisar. Ajuda, isso é muito importante. E vale ressaltar, gente, que eu coloquei isso aqui, mas de modo algum eu quero banalizar esse tipo de processo ou de descoberta. Eu acho que é importante falar isso exatamente porque nós temos realidades diferentes. Eu estou falando no âmbito geralzão, estou falando de hábitos do tipo comer frituras demais, sim, essas coisas assim, sabe? Dormir pouco, não dizer para a família, para as pessoas que tu ama, eu te amo. Essas coisas que são mais genéricas mesmo. As questões mais internas eu deixo aqui, né? Para profissionais da mente. O programa está chegando ao fim. Ari, eu quero te agradecer tanto. Foi tão maravilhoso, não é? Foi tão incrível, né, gente? Que delícia passar o dia com vocês. Vocês são tão maravilhosos. Obrigado. Que bom Obrigado. que eu tive a oportunidade de conhecer vocês, viu? De coração. E vocês estão mais que convidados para ir ao Temperando Papo. Os 4 Oba. vão fazer um bate-papo. Alguém cozinha aqui também? Eu.
Cozinha? Então vocês vão ficar um programa todo comigo. Porque aí vocês vão cozinhar, a gente vai comer, vai bater papo, vai falar de temas aí polêmicos e não polêmicos, né? Mas de interiorização também do ser humano, que eu acho importante. Vocês são muito bons nisso. Muito obrigado, meu amor. Obrigado. Muito obrigado Obrigado. mesmo. Posso falar pro pessoal me seguir? Pode. Momento meu de se amor. oportunizar. Câmera nela. Momento vendas aqui no Chá do 5. Gente, olha, entra lá no meu Instagram, @ArianeFonsecaOficial, como está escrito aqui, com H na frente, tá bom, pessoal? Para vocês acompanhar o dia a dia também, eu dou várias dicas lá para vocês, sobre comunicação, inclusive, sabe? Porque eu acho assim, é importante se comunicar, né? Muitas pessoas querem ser como nós, né? Querem estar aqui, querem ter a oportunidade de fazer seus vídeos lá nas suas casas, só que elas querem copiar. Eu falo muito sobre o processo de Internalização. Muso. Internalização, gente. De você descobrir, assim, de você falar quem você é de verdade, do jeito que você quer, porque com certeza, do seu modo de dizer, com o seu modo de se comunicar, você vai alcançar muitas vidas, que esse é o seu propósito, tá bom? Encerrando este programa incrível, eu te dou 4 hábitos de sucesso. Assista, comente, curta e compartilhe o Chá dos 5. Um beijo e até o próximo programa. Oi meninos, oi pessoal, tudo bem? Já que vocês estão falando sobre 3 hábitos de sucesso, eu vou passar para vocês 3 hábitos de sucesso na hora do sexo. Primeiro deles, dialogue. Dialogue antes, durante e depois. Falar sobre o seu prazer e ouvir sobre o prazer do outro é fundamental. Segundo hábito, permita-se. Permita-se, se abra para experiências novas, se abra para experimentar novas posições, para experimentar novos brinquedinhos para apimentar a relação. E terceiro hábito de sucesso na hora do sexo, respeite os limites do seu corpo, os seus limites e os limites da outra pessoa. Segurança é fundamental na hora do sexo para que a pessoa possa se jogar. Então se jogue. E tem um bônus, claro, faça sexo seguro, use camisinha. Um grande abraço, beijo meninos e até o próximo. Tá. Ah, não, é o... Ah, tá, eu que volto, mas o Renato entra, né? A diretora não me avisa. Obrigado, Silvex, porque minha blusa tá abrindo. Ela não tá nem aí, ela quer rodar o show. Interessa. Não tem a visão aqui no geral, é muito longe. Isso é um bico do meu ego. É que o umbigo dela tem que estar em tudo. Eu tenho que aumentar meu ego, então. Pra prestar atenção.